ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça, e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. O programa Acima de Tudo, Amor está sendo hoje privilegiado de ter como um convidado especial, que esse convidado tem uma agenda pelo Brasil inteiro. É uma pessoa muito querida, vou deixar vocês um pouco curiosos, mas é um convidado que é uma pessoa que é unânime como ser humano, como caráter, e querida pelo Brasil inteiro. E muito querida aqui por nós, muito querida pela cidade de Barretos, muito querida pelo Hospital do Câncer. E ele veio fazer uma palestra hoje na nossa cidade, e eu estou tendo a oportunidade, então, de ter a presença do meu convidado muito especial, que é o ex-ministro Aldo Rebelo. Simplesmente ex-ministro de Relações Institucionais, ex-ministro do Esporte, da Ciência e Tecnologia e da Defesa. Não precisa falar nada mais do que já foi essa primeira apresentação, além de ser presidente da Câmara. E ele veio fazer em Barretos hoje uma palestra Brasil, Passado, Presente e Futuro. Isso interessa a todos nós, principalmente o futuro. E nós teríamos aqui talvez uma oportunidade de tirar um pouco desse conhecimento de um brasileiro que, talvez pelo aspecto principal, pelo seu caráter, ele é uma pessoa que tem abertura e penetração em todas as camadas sociais, em todos os partidos. Eu acho que talvez seja a pessoa mais, vamos dizer assim, de maior personalidade no meio político, sem dúvida nenhuma, que eu conheço e que todo brasileiro respeita e admira ele. Então, eu estou aproveitando essa oportunidade para falar e fazer esses elogios, porque nós temos, assim, uma admiração imensa. Eu tenho como produtor rural, eu tenho como presidente de uma instituição de saúde, eu tenho como brasileiro uma imensa admiração pelo senhor. Eu já te disse isso e reitero aqui publicamente que nós temos, assim, muitas coisas que o senhor fala, tudo que o senhor faz é muito próximo dos meus valores, e eu tenho, então, sem dúvida nenhuma, sou entrevistador, que sou um admirador seu. A sua palestra de hoje vai trazer um pouco de esperança e vai trazer uma realidade, o que ela significa hoje no contexto do senhor ter sido convidado para vir aqui, convidado para ir em tantos lugares falar sobre esse imenso Brasil. Essa é uma pauta que eu queria saber o que significa a palestra, e depois eu quero também testemunhar que eu não conheço ninguém no meio rural que tenha um conhecimento do valor que nós temos como país agrícola, de vocação agrícola, que seja agricultor, que seja mais conhecedor de todos os valores que o senhor. Então, são duas pautas que eu acho que é interessante. Queria ver se nesse primeiro bloco nós podemos tirar um pouco o proveito dessa sua palestra hoje. Em primeiro lugar, Henrique, é uma grande alegria reencontrá-lo, tá certo? Cumprimentá-lo mais uma vez pela sua tarefa, pelos seus desafios à frente dessa instituição exemplar para o Brasil, que é o Hospital de Barretos, e também como produtor, como brasileiro, que sempre deu um testemunho de confiança e de fé no Brasil, e no nosso povo e no nosso país. E o seu elogio é para mim não só motivo de orgulho e de honra, mas você deve também saber que é um motivo de grande responsabilidade, tá certo? Receber o seu elogio. A minha presença em Barretos é um convite do Instituto Federal para falar sobre um tema que é a minha preocupação permanente, que é sobre o Brasil.
passado, presente e futuro, foi o tema da minha escolha, porque eu acho que o Brasil só terá futuro se tiver muito trabalho, muito esforço no presente e se tiver também apreço e respeito pelo seu passado, pela sua história, pela sua memória e pelos seus valores. O Brasil é uma civilização construída com muito esforço, com muito sacrifício dos nossos antepassados, e essa história muitas vezes é menosprezada, ou seja, o brasileiro muitas vezes despreza a memória e a história dos seus construtores. Ou seja, nós não valorizamos o passado, a história, a memória do nosso país. O presente é feito com esses desafios. Nós hoje valorizamos muito aquilo que nos divide, muito aquilo que nos fragmenta, muito aquilo que nos enfraquece. Eu penso que o Brasil, para superar as dificuldades e os desafios ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, ele precisa primeiro superar as divisões que são secundárias. O Brasil precisa de unir amplamente forças sociais, forças políticas, forças partidárias, forças religiosas, forças intelectuais, forças econômicas. Mas a nossa agenda é de fragmentação. Você conhece, por experiência pessoal, que você tem que unir muita coisa para dar conta de dirigir uma instituição como a que você dirige. Você precisa de muito apoio, você precisa de muita força heterogênea para alcançar esses objetivos. Assim é o Brasil, ou seja, você não vai tirar o país das dificuldades dividindo, fragmentando, gerando ódio naquilo que é absolutamente secundário. O Brasil tem necessidades que podem unir amplamente o país e acho que isso é o que deve estar na ordem do dia. Mas o senhor acha que, nesse contexto, a política partidária, às vezes eu percebo isso, eu tenho muita dificuldade eu admiro pessoas de alguns partidos, por exemplo, mas não consigo entender como o interesse partidário, ele parece que ele é maior do que o interesse coletivo. Às vezes eu percebo isso, porque se uma ação, quem está no poder, tem uma condição de... Vou dar um exemplo típico para o senhor que eu vi em Sergipe há pouco tempo. Uma verba veio da saúde para um hospital de câncer, 80 milhões, como tinha sido por um político que era adversário de outro político, a verba ficou stand-by no Banco do Brasil e não fizeram o hospital de câncer naquele momento, com aquele dinheiro. Passado 4 anos, quantas vidas? Eu cheguei lá, tinha só de cirurgias atrasadas no aeroporto, a equipe cirúrgica oncológica me levou 1.600 pacientes com cirurgias atrasadas e as instalações precárias, condições precárias, serviços precários. E assim, com esse exemplo, por que não fizeram? Não, porque o projeto veio do partido que está no poder. Então, acho que o país, os interesses pessoais, ou não sei, parece que são maiores do que o interesse humanista, pelo lado humano do ser humano, que as pessoas não veem que não tem aquilo, tem o dinheiro para fazer, quando em outros tempos não tinha nem o dinheiro para fazer, porque não eram prioridades. Então, na política, eu sofro uma decepção, eu tenho uma decepção de ver essas coisas. O senhor deve ter visto muito mais coisas do que eu sobre isso. Claro que vi. E vi o mau exemplo, mas também vi os bons exemplos. Qual é o mau exemplo? É quando você considera o interesse do seu partido acima do interesse da sua comunidade. Isso, lamentavelmente, é uma coisa ainda comum. Tal empresa precisa fazer tal investimento em tal estado. Mas se
a empresa vier pela mão do meu adversário, eu vou criar dificuldade, eu não vou dar o licenciamento, eu vou demorar a liberar, eu vou criar obstáculo, e a empresa, por receio de não ser bem recebida, ela não vai. Eu vou dar recurso para tal obra social, mas se o recurso vier pela mão do meu adversário, ele é quem vai se fortalecer, eu prefiro não receber o recurso, receber o recurso, beneficiar a comunidade, mas prejudicar o meu partido, porque o adversário vai se fortalecer. Esses exemplos, que são os maus exemplos, infelizmente, existem e persistem em todos, na esfera dos municípios, do Estado e até na esfera da União. Felizmente, também, os bons exemplos existem. Aqueles exemplos que os governantes atraem os investimentos, programam, e muitas vezes combinam isso antecipadamente, né, com a sua comunidade. Ou seja, a comunidade fica sabendo que aquele investimento vai vir, independentemente de qual governante. Na esfera do Congresso, nós temos, na previsão do orçamento, a possibilidade de prever a realização de obras que não são obras apenas de um governo, ou seja, que são investimentos previstos para serem executados por todos os governos que venham a se suceder. Nos Estados Unidos você vê claramente isso. Há uma disputa entre republicanos e democratas, mas há um discurso único em torno dos interesses da América. A América, em primeiro lugar, você não lembra nem quem disse. Quem foi que disse? Foi o Trump, foi o Clinton, foi o Obama. Os países precisam desses objetivos nacionais de longo prazo e permanentes. O desenvolvimento, a redução das desigualdades, a melhoria da educação, da saúde, são objetivos que podem unir amplamente todo mundo. Não tem por que se dividir em torno de partidos. Que deveria ser assim. Eu não sou afiliado a nenhum partido, eu não... sempre tive dificuldades de entender como é que o interesse não é um interesse de uma sociedade, em primeiro lugar, da base daquele lugar, e porque também eu fico vendo muito que a estratégia política, ela não tem o que o senhor estava falando, ela não tem um plano diretor. Aquilo que já foi designado, aprovado por um projeto, ele jamais poderia sofrer mudanças naquele conceito, né? Ele devia ter, qual fosse o governo, terminar, porque começou com a aprovação e com os representantes daquele povo. Essas são as dificuldades. E o que o senhor está fazendo para mudar isso, para tentar mudar isso? Essas palestras mexem com a classe política? Não só com a classe política, porque isso também não vai depender da classe política sozinha. A classe política é essencial, ela é importante, não existe democracia sem a classe política, mas também não existe democracia, principalmente sem aqueles que escolhem os políticos. É essa população que eu acho que precisa ser convencida de que nós necessitamos de unir amplas forças e de ter o interesse nacional. Nós tivemos isso no governo Vargas. Nós tivemos isso nos governos militares, os planos nacionais de desenvolvimento, ou seja, você tinha metas na indústria, na agricultura, na educação, na saúde, no saneamento, na redução da mortalidade infantil, as metas que eram traçadas para serem... Quer dizer, essas metas se tornavam um plano diretor para 10 anos, para 15 anos, sem ser necessariamente cumprida naquele primeiro mandato, Não necessariamente. Não necessariamente. E muitos desses planos, de fato, não podem ser alcançados dentro de um só mandato, né? São planos de médio e longo prazos e que têm que ser obedecidos por todos os governos. O governo tem uma esfera de autonomia, desde que não altere aquele plano que foi profundamente discutido, examinado e as metas estabelecidas como metas universais. Não é a meta de um partido, a redução do analfabetismo, a redução da mortalidade infantil, a melhoria da escola pública, da saúde pública.
o desenvolvimento da indústria, no caso do Brasil, nós sofremos um processo de desindustrialização. No fim do governo do presidente Sarney, nós tínhamos 30% do nosso PIB na indústria. Hoje nós estamos de 10% para baixo, então nós temos problemas. Para vocês verem o tanto que nós podemos se enriquecer de valores, de conceito, de princípios na política, nós estamos aproveitando a visita e o dia que o nosso ex-ministro Aldo Rebelo está fazendo uma visita em nossa cidade e com isso ele está nos prestigiando com uma preocupação e como ele é um brasileiro que tem uma visão de norte a sul, leste a oeste desse país, ele tem muito para nos ensinar aqui e aproveitar toda essa sabedoria dele. Nós voltamos no segundo bloco, que eu quero mostrar para ele que o corporativismo também prejudica muito, no caso da saúde principalmente. Eu tive conversando rapidamente com ele, vou apresentar alguns números aqui e nós vamos aprofundar um tema que é a necessidade da gente ajudar esse país a sair desse sufoco que ele está, de não ter uma justiça social. Vamos voltar no segundo bloco, aproveitando a presença do nosso ministro Aldo Rebelo. Por acima de tudo, amor. Tudo fica mais leve quando temos carinho em torno da gente. No Hospital de Câncer de Barretos é assim. Tratamento 100% gratuito que junta excelência e amor. E é tanto amor que ele até mudou de nome. Agora se chama Hospital de Amor. Para o hospital continuar ajudando as pessoas, precisa da sua ajuda. Ligue e faça sua doação de 10, 20 ou 50 reais. Hospital de Amor, porque vencer o câncer é mais fácil quando se está cercado de amor. Bem, eu gostaria muito de comunicar a todos a importância que nós lançamos um novo projeto, que é o telemarketing, para poder nos ajudar. Como vocês sabem, a despesa do hospital cada vez aumenta mais e nós precisamos muito e muito de ajuda. Por isso nós estamos fazendo mais esse apelo, que todos possam entender o motivo que nós estamos agora buscando um recurso de outra forma. Se você receber uma ligação do nosso hospital, que você possa nos ajudar, que é muito importante para nós. Muito obrigado.